Nós estamos dedicando esse mês ao mês da família. E eu preparei uma mensagem sobre família nessa manhã. Mas desde a hora que eu entrei nessa casa, parece que eu escuto um grito. De alguém que está pedindo socorro desesperadamente. E o bom Jesus, que é o salva-vidas fiel, está aqui. E eu vou ministrar aquilo que o Espírito Santo está fazendo vir vivo na minha alma agora. Tratamos com as famílias a partir do domingo que vem. Mateus, no capítulo 17, por gentileza. A tua vontade, Senhor, e não a minha. A tua vontade, Senhor. Mateus 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão. Eles conduziam em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. E aproximando Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que disseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. O verso 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Os irmãos podem se assentar. Para aqueles que têm a Bíblia de Almeida, há 2 títulos nessa passagem. Ele começa falando sobre a transfiguração. E o versículo 14 fala sobre a cura de um lunático. E parece que isso é uma controvérsia. Um momento em que Jesus Cristo está praticamente no auge, digamos assim, onde ele recebe uma palavra do céu, do próprio Deus, dizendo: Esse é o meu filho amado. Mas alguns minutos depois, ele se encontra com uma situação completamente distinta da que ele estava vivendo. É uma situação onde os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele, não estavam encontrando sucesso no seu ministério. Estavam diante de uma situação em que eles não estavam conseguindo resolver já fazia algum tempo. E isso, na verdade, é um contraste. Eu fui para o Brasil semana passada,
E eu pedi para os obreiros para que me dessem algumas ideias de contrastes, que era a palavra que Deus estava me dando para ministrar no sábado à noite. E saíram tantos exemplos de contrastes que daí nós até falamos que vamos escrever um livro ao invés de escrever uma mensagem. E foram muitos exemplos que foram citados. O pastor Marcos citou o exemplo de Jesus caminhando com a multidão, numa alegria tremenda, onde ele agia no meio dos homens, do povo, mas a viúva de Naim trazendo o seu filho num caixão. E isso é um contraste onde a festa se encontra com o luto. Mas é um contraste também porque todo aquele que, ainda que esteja morto, se encontra com Jesus, ele vive. Contrastes que falaram que uma árvore faz milhões de fósforos e um fósforo pode queimar milhões de árvores. Os obreiros andam muito sábios nos seus pensamentos. Eduquem os meninos, para que não se corrijam depois os adultos. Tantos exemplos citaram. Exemplo que eu tinha colocado, que na mesma rua onde passa correndo uma ambulância, vem vagarosamente um funeral. Exemplos como a casa está rodeada da água da enchente, mas quem está dentro da casa está morrendo de sede. São exemplos que fazem com que a gente pense na nossa realidade, no nosso dia a dia. E eu creio que hoje nós estamos na casa do Senhor, acabamos de ministrar a ceia do Senhor, um momento de glória, onde nós sabemos que o nosso Senhor Jesus está vivo e está no nosso meio. Mas eu escuto um grito, como já disse na minha mente desde o começo do culto, como quem diz assim: aonde está esse Cristo vivo? Aonde está essa festa que eu não consigo fazer parte? Aonde está essa alegria que ainda não tomou conta da minha vida? E essa alegria tem nome, e seu nome é Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa manhã para tocar o teu coração e endireitar os teus passos. A verdade é que nós somos e vivemos no meio de contrastes. Às vezes não temos um centavo no bolso e estamos falando com a pessoa mais rica da cidade. Às vezes pessoas pensam que nós temos dinheiro, mas quem está falando conosco tem muito mais dinheiro do que a gente. Contrastes, porque às vezes olham para nós e pela aparência julgam que nós somos a pessoa mais feliz do mundo, mas não conseguem entender que nós estamos precisando de um segundo sequer de alegria. Contrastes que estão presentes, contrastes que talvez esteja sentado aí do seu lado, contrastes que talvez você tenha falado essa manhã pelo telefone ou visto pela televisão. Contrastes que nos envolvem, contrastes que estão aí, são verdadeiros. Mas eu quero pregar nessa manhã sobre um Jesus Cristo que está acima de qualquer situação. Um Jesus Cristo que tem poder para mudar a condição de qualquer pessoa e fazer dele uma nova criatura e dar uma nova história. Eu li alguma coisa sobre contraste alguns anos atrás e me chamou a atenção que a casa mais cara do mundo, uma casa que está avaliada em $1 bilhão, em qualquer uma das suas janelas eles conseguem observar a maior favela do mundo. Essa casa está na Índia. Pense no contraste que é de você saber que você vive num palacete, são 3 pessoas em mais de 50 mil metros quadrados, 650 funcionários para te cuidar dentro da casa, mas você não pode abrir a janela porque você vê a miséria do outro lado da rua. Contrastes como esses, que por tantas vezes nós estamos no meio, e nós precisamos, e nós dizemos: Senhor, olha para mim, põe uma luz lá do céu exatamente na minha cabeça e vê a minha condição, vê a minha vida e fala comigo. E eu creio no Jesus Cristo que não somente fala, mas Ele transforma. Há anos atrás eu tive o privilégio de estar com o pastor Jurandir e com o Wesley. Nós fomos num trabalho para homens em Orlando e quando nós chegamos estava uma festa tão grande porque já tinha começado. E de repente o Wesley, recém-convertido, para na porta, fica impressionado, olhando a quantidade de gente, o pastor muito pequenininho lá na frente. E ele diz assim: será que Deus tem uma palavra para mim aqui no meio de tanta gente? E nós começamos a achar um lugar para sentar, enquanto nós subíamos na escadaria, o pastor que foi começar a pregar, um americano, ele pega o microfone e ele fala assim: aonde estão os brasileiros aqui essa noite?
E no meio de um trabalho só de americanos, todos calados e 3 pulando na arquibancada, dizendo, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Eu olhei para o Wesley e falei, é esse Deus que nós servimos, Wesley. Ele olha para nós, Ele nos conhece, Ele sabe completamente quem nós somos. E Deus foi tão perfeito aquela noite, que esse pastor ministra a palavra do Senhor, mas na hora do apelo ele fala, e agora é só para os brasileiros de novo. E ele começa a falar em português, um português ruim demais, dizendo, Deus tem um plano especial para você aonde você está. Meus irmãos, esse mesmo Deus que falou com Wesley aquele dia, Ele está aqui no nosso meio hoje, e Ele tem escutado o teu clamor, dizendo, Deus, olha para mim, olha para mim. E Ele não somente olha, mas Ele também fala. Ele está aqui nessa manhã. Eu olho esses textos, e esses textos me mostram coisas tremendas da palavra do Senhor. Nós olhamos aqui, na reunião de oração, somente alguns discípulos foram. Então esse não é um problema moderno. Esse é um problema que já existia até mesmo quando Jesus estava na terra. Porque na hora da oração só estava Pedro, Tiago e João. Os outros estavam cuidando dos seus afazeres. Mas está lá Jesus com o seu pequeno grupo e no momento principal ele fala, vocês ficam aqui porque eu vou me retirar. Jesus vai orar, mas Ele não vai orar pelo mesmo motivo que eu e você nos afastamos para a oração. O momento em que nós tiramos para a oração. Nós normalmente oramos porque precisamos, nós oramos porque nós queremos, nós oramos porque temos que fazer alguma coisa, nós oramos porque sabemos que dos céus podem vir alguma coisa especial para nós, então nós buscamos a Deus por esse motivo. Mas Jesus, Ele não buscava o seu Pai por motivo de ter necessidade física. Jesus buscava o seu Pai porque Ele queria ter comunhão com Ele. Ele queria estar perto dele. E é esse o momento principal em que nós, como igrejas, precisamos despertar no dia de hoje. Porque não tem uma oração que o nosso Deus não responda. Não tem uma oração que seja lançada e que não chegue na presença do nosso Deus como fumaça. A Bíblia fala que a oração sobe como incenso. O diabo não pode pegar incenso, meus irmãos. Mesmo que ele tente, quem que agarra a fumaça? Ninguém agarra. Mas o nosso Deus, Ele cheira as orações dos seus santos. Ele está lá em cima, nós orando, e Ele está lá. Isso não é coisa para o diabo entender. Mas isso é coisa de filho com o pai. Ele entende as nossas orações e Ele responde às nossas orações no momento exato. Está lá Jesus orando, está lá Jesus abrindo o seu coração, passando por um momento em que estava se aproximando tudo aquilo que aconteceria com ele. Então Ele resolve tirar de si tudo aquilo que o incomodava, e quando Ele ora a Deus, algo maravilhoso acontece. A Bíblia fala que Jesus é transfigurado, e que nesse momento em que a transfiguração acontece, aparece Moisés, aparece Elias no meio desse momento, e quando eles aparecem, e quando eles estão ali ao lado, um dos discípulos abre os olhos e vê e pensa assim, vamos fazer uma tenda, vamos fazer um tabernáculo, vamos fazer com que esse momento seja um momento eterno. Esse momento não pode acabar, porque está sendo um momento que nós nunca vimos, nós nunca imaginamos que aconteceria. Vamos fazer uma tenda para colocar Jesus, vamos fazer uma tenda para a gente colocar Moisés, vamos fazer uma tenda para a gente colocar Elias. Naquele momento estava sendo cumprida a palavra, onde teria um encontro em Jesus, se cumpriria as profecias, em Jesus estava se cumprindo a lei e os profetas, era bíblico, mas o homem não estava entendendo, então ele resolve fazer uma tenda. E infelizmente nesses dias nós estamos fazendo parte de uma igreja que tem construindo tendas, uma igreja que está levantando para si alguns momentos onde o homem pode ser lembrado, ou uma forma com que o homem pode fazer o seu culto. Estão sendo levantada a tenda das profecias, e me preocupa muito hoje em dia quando nós falamos na casa do Senhor sobre profecias, porque muitas pessoas estão falando em nome de Deus, e eu creio que Deus está olhando lá e dizendo assim, quem foi que disse? Muitas pessoas estão entregando palavras proféticas, dizendo assim diz o Senhor, e o Senhor está lá dizendo, qual o Senhor? Porque eu não mandei falar nada. Mas está lá o discípulo que não entendia de nada, dizendo, vamos abrir e vamos fazer uma tenda profética.
E existem aquelas pessoas que começam a viver e serem orientadas pelas profecias. E depois que as profecias não se cumprem, elas olham para Deus e dizem, esse Deus não serve, porque Ele não cumpre aquilo que Ele disse. Eu tenho pedido a Deus nesses dias, meus irmãos, para que Ele nos dê poder e autoridade para vencer as palavras que o inimigo tem lançado dentro da casa. Palavras que dizem que por tantas vezes a pessoa está com uma vida torta, mas ele vai ser mais do que vencedor. Palavras que dizem, olha, eu tenho me agradado dos teus caminhos, quando os teus pés mais tropeçam do que te mantêm em pés. Profetas que se levantam dizendo que você tem tudo pela frente, sendo que você esqueceu de consertar tudo aquilo que deixou atrás. Profetas que se levantam dizendo, noiva querida, sendo que na verdade a noiva está completamente descabelada, despreparada, completamente fora do caminho que Deus tem planejado. Essa tenda da profecia tem sido levantada, mas eu estou orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que a igreja volte a ser pura e santa e que continue buscando a presença de Deus e que toda a palavra que ela receba seja provada com a palavra e não simplesmente tomada como conta, dizendo, é minha, eu recebi. Tantas pessoas com molhos de chaves dentro de casa. Eu vou te mostrar a porta e você fica recebendo chave. Eu tenho uma profecia, pastor, Deus vai me dar o mundo, mas você ainda não começou a ganhar o seu bairro. Pessoas que estão dizendo, Deus me abriu, me deu uma porta nova, e eu não estou pedindo nem porta nova, estou pedindo para Deus me mostrar aquela que Ele já falou. Tantas pessoas iludidas com palavras proféticas, mas tem uma coisa que precisa mudar na casa do Senhor, porque essa palavra aqui, essa palavra é profecia, e essa palavra ela não falha. Aquilo que o nosso Deus falou, Ele é fiel para cumprir, e fará acontecer no seu devido tempo, para que a igreja cresça e vá de vitória em vitória. Palavra profética, recados que estão sendo dados, coisas que estão nascendo dentro do homem, de si mesmo, estão sendo trocadas como se Deus tivesse compromisso. Deus tem compromisso com a sua palavra e tem compromisso com aqueles que Ele levanta para trazer a sua palavra. A verdade é uma só, meus irmãos. A tenda profética que queriam que levantasse não ia funcionar por muito tempo, porque aqueles que vivem na profecia logo desanimam no meio do caminho. Tive uma experiência interessante alguns anos atrás, porque eu estou ministrando numa igreja e de repente chega uma irmã para mim e fala assim, Deus tem um rolo, pastor, contigo. E eu fiquei pensando, que rolo? E pode falar, irmã. É um grande mistério. Eu falei, irmã, eu estou com problema então. Porque se não está revelando para o profeta, imagine eu. Como que eu vou sair daqui agora com esse rolo com Deus? E assim acontece, meus irmãos, em muitos lugares e de muitas formas. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos afirma tantas coisas. E eu não preciso de ninguém para chegar para mim, para dizer assim, olha, você é escolhido. Porque o próprio Deus já me disse isso. Eu não preciso de ninguém para chegar e dizer assim, olha, os teus caminhos são agradáveis a Deus. Sendo que todas as vezes que eu me ajoelho para orar, eu escuto a voz dele corrigindo os passos errados que eu dou. Eu não preciso de ninguém dizendo coisas que vão fazer com que a minha alma se alegre, se bem que porque não existe alegria maior do que saber que nós temos dono e o seu nome é Jesus Cristo. Mas vamos fazer uma tenda então para a profecia, e essa tenda então pode ser que guie os nossos passos, que a gente consiga ir a algum lugar. E eu vou falar para vocês que só vai a um lugar. Pessoas estão desviando do caminho por causa de profecias que não foram cumpridas. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos pedir clareza em tudo aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos ter um filtro nos nossos ouvidos. E esse filtro vem do próprio Deus e se chama discernimento. Precisamos que nós tenhamos discernimento dentro da casa uma vez mais, para que nós não sejamos enganados, para que nós sejamos presas fáceis em tantos lugares. Escutei muitas profecias em muitos lugares. Escutei profecias que não somente se cumpriram, mas que estão se cumprindo. Mas todas elas eu trouxe para a palavra de Deus para saber a fonte. E o Senhor realmente nos responde. O problema é quando nós aceitamos profecias e não provamos e não testamos e simplesmente aceitamos. É para mim, vou levar para casa. E quando você leva para casa, você começa a construir essa tenda profética que não te leva em lugar nenhum. Mas o discípulo também estava um pouquinho mais enganado.
Porque além de ele querer fazer uma tenda para a profecia, ele pensou em fazer uma tenda para a lei. E a tenda da lei, ela é muito pior do que a tenda profética. Porque a tenda da lei é aquele negócio do legalismo. Nós temos que viver assim, ou então nós não vamos para o céu. Você tem que ser da forma como eu penso, da forma como eu leio, como eu interpreto. Você tem que viver exatamente dessa forma. E qualquer coisa que saia desse caminho, então a lei vai ser severa. O discípulo estava andando do lado da graça, mas o que os seus olhos mais contemplavam era a lei. Era o fato de alguém ter que trazer os seus sacrifícios e apresentar diante de Deus. Lendo a palavra do Senhor no plano bíblico, esses dias eu estava maravilhado. E eu louvei a Deus algumas vezes, meus irmãos, pelo fato de não ter que andar com um carneirinho na mão, ou ter que comprar uma pombinha, para ir lá e justificar o que estava acontecendo e os vizinhos ficarem olhando. Está pecando, hein? Foi você. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Porque hoje ele diz assim, olha, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda, perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça que viria através do pecado. Como esse Deus nos ama, meus irmãos. Mas tem tantas pessoas que não só estão vivendo na legalidade, como ainda pensam que é a legalidade que vai fazer com que os outros sejam salvos. Porque vivem num regime tão apertado com esse Deus que não conseguem desfrutar da presença de Deus. Ficam simplesmente olhando, ou é assim, ou então não funciona. E daí, quando começa a falar, olha, vamos fazer a tenda, então, essa tenda da lei, vamos fazer essa tenda da profecia. Mas daí Jesus olha para eles e diz, vocês estão completamente errados. E eu vou mostrar para vocês aquilo que eu tenho preparado para aqueles que são meus. Pensem no momento em que Jesus está recebendo a confirmação de que a sua oração está sendo ouvida. E tanto está sendo ouvida que ele tem o seu rosto transfigurado. E ele escuta uma voz dizendo assim, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Todos nós que somos pais temos alegrias quando nós vemos os nossos filhos fazendo as coisas certas. Qual que é o pai que não se gaba dos seus filhos e fica dizendo, olha o que esse menino fez essa semana. O que será que vai ser dessa criança quando crescer? Como nós nos alegramos quando nós vemos que os passos deles são bons e estão fazendo diferença onde eles estão. Mas pensem na alegria que os nossos filhos têm quando eles escutam a nossa voz dizendo, filho, parabéns, foi muito bem feito. Pensem na alegria que os nossos filhos têm quando os seus atos estão sendo aprovados por nós, como seus educadores. Pensem comigo que Jesus aqui era 100% homem, 100% Deus. Mas ele está ouvindo o seu Pai dizer do céu, esse é o meu filho amado. É nele que eu me comprazo. Deus está falando assim, o meu coração está no meu filho. Porque tudo aquilo que ele faz me agrada. Tudo aquilo que o meu filho faz enche o meu coração de alegria, enche o meu coração de prazer. Se nós fôssemos traçar um contraste entre a transfiguração e a cura de um lunático, parece que nós estamos vendo a igreja de hoje. A igreja da transfiguração, a igreja que pensa que é necessário só a lei e que é necessário só a profecia. Mas quando eu olho a cena seguinte que Jesus vê, quando eu vejo um Jesus que está transfigurado dizendo assim, olha, não fale aos outros o que aconteceu. Fiquem calados, guardem para vocês esse momento. Quando Jesus sai daquele momento em que ele está no auge, quando Deus está falando para ele, esse é o meu filho. Como se Deus estivesse pegando Jesus no colo e dizendo, ó filhão, você é aquele que eu tanto sonhei. Mas Jesus sai desse momento em que está a alegria no meio deles, e daí ele vem e ele se encontra com os discípulos que estão caídos, com discípulos que estão diante de uma situação que não sabiam o que fazer. Discípulos que estavam completamente destinados a perder. Discípulos que estavam completamente dizendo, o que nós fazemos agora? Porque já oramos, nós já nos estribuchamos, nós já fizemos tudo o que podia ter feito e nada funciona. Tudo continua da mesma forma. Eu louvo a Deus e eu amo a Jesus. Porque ainda hoje assim, como ele aceitou a sair do monte da transfiguração, ele continua andando ao lado dos discípulos, para mostrar que nós não devemos ficar na lei e tampouco na profecia, mas que chegou o momento da graça.
chegou o momento da graça. E quando chega o momento da graça, tudo é transformado. Está lá Jesus, chega com os homens, e juntamente chega toda a multidão. Esse homem está de joelhos, clamando, dizendo: olha, eu preciso de socorro, eu preciso de alguém que tenha misericórdia de mim, eu preciso de alguém que olhe para mim e veja a miséria que eu estou passando, alguém que olhe para mim e possa fazer com que a minha vida seja completamente mudada. E foi esse grito que eu ouvi enquanto nós estávamos aqui louvando a Deus. De alguém que está dizendo: eu preciso de misericórdia, eu estou cansado de religião, eu estou cansado de ser trazido para perto de normas, eu estou cansado de ser trazido para perto de coisas que fazem com que eu me sinta bem. O que eu preciso agora é mudança, e eu preciso de uma mudança total. E esse homem está clamando, e não é por si mesmo, mas ele está clamando pela sua família, dizendo: olha, a situação que eu encontro quando eu chego em casa, ela é terrível. Ninguém entende o que eu estou passando. É um contraste, porque eu saio nas ruas, e nas ruas todos me veem, talvez vejam como eu me vista, como eu me porto, e pensem: esse está bem, está tudo sorrindo em seu favor. A vida está fazendo com que bons ventos o levem ao lugar certo. Mas quando eu chego na minha casa, quando eu encontro a minha família, eu encontro um filho que é lunático, eu encontro um filho que não tem a sua cabeça certa, eu encontro um filho que está fora desse mundo, eu encontro um filho que está fora da realidade, eu encontro um filho que está completamente perdido. E pelo fato de ele estar perdido, ele sofre muito. E nesse sofrimento do meu filho, eu não consigo mais andar. Eu preciso de alguém que olhe para mim e tenha misericórdia da minha vida. Esse homem sai decidido da sua casa. E não estar decidido, ele encontra homens no caminho e ele pensa que aí está a solução para a sua vida. Estão os discípulos de Jesus. E quando os discípulos estão reunidos, esse homem apresenta o seu problema. Ele abre a sua alma. Eu não aguento mais, eu não consigo mais. Para mim, essa é a minha última alternativa. E eu louvo a Deus quando alguma pessoa diz assim: agora é só Jesus. Agora não tem mais jeito, agora é só Jesus. Como eu amo quando as pessoas chegam nessa solução. Porque quando nós chegamos nessa solução vazios, dizendo é só Jesus, daí é o momento em que Jesus pode entrar e fazer: então deixa eu fazer algo novo. Tem alguém que precisa de algo novo nessa manhã? Tem alguém que saiu de casa dizendo: eu preciso de misericórdia, eu preciso uma mudança, e essa mudança é urgente. Deixa eu te falar que você não está no lugar errado. Você não entrou na internet nessa manhã sem querer. Você não caiu nessa página por um acaso. Não, o Espírito do Senhor te pôs aonde você está. E hoje é uma manhã de mudança. Agora é tempo de restauração. Agora é tempo de liberdade em Cristo Jesus. Hoje é dia de salvação na tua casa. Pense na ansiedade desse pai. Discípulos que não sabiam o que fazer. Tentavam expulsar, tentavam fazer com que esse menino fosse recuperado. Mas eles não tinham feito cursinho nenhum para saber como agir naquele momento. Andavam com o mestre, sem dúvida nenhuma, tinham visto o mestre fazer tantas coisas. Mas se nós formos olhar, as vezes que o mestre havia libertado alguém, era o próprio demônio que se apresentava. E chegava para Jesus e falava: o que queres tu aqui? Eles sabem quem tem poder, meus irmãos. Até o inferno teme e treme diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nessa situação, os homens não sabiam como fazer. Eles não sabiam como agir. Eles estavam completamente perdidos. E olha, por muito tempo estavam orando e estavam tentando fazer com que esse menino fosse curado. Todo o esforço, todo o empenho que tiveram foi trocado pela simples presença de Jesus Cristo. Porque Jesus chegou e ele repreendeu o demônio. Eu não consigo ver um Jesus que chega e fica discutindo com o demônio. De onde você veio? Por que você veio? O que você quer com ele? Né? O que você está fazendo?
Para onde você vai agora? Né? Fica inteiro. Mas eu vejo Jesus chegando e repreendendo o demônio. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Todo o fardo que estava sobre os ombros desse menino foi jogado no chão. A dor no coração desse pai foi transformada em cântico de alegria, porque chegou a liberdade, e a liberdade se chama Jesus. E é essa liberdade que eu ministro a você agora, pela autoridade de Jesus Cristo. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Jesus repreende e naquele exato momento o menino é curado. Foi naquele exato momento. É hoje, é agora que o Senhor está dando uma nova vida para você. É nesse momento que o Senhor Jesus está demonstrando que nós estamos vivendo a igreja da graça. A igreja do favor imerecido. A igreja que não chega e fica questionando primeiro de onde você veio, por que você veio. Que pergunta teu saldo bancário, que pergunta aquilo que você tem para oferecer. Mas é a igreja que marcha de vitória em vitória. A igreja que vem e que não tem medo daquilo que o inimigo está fazendo, não. Mas ela vem com a certeza de que ainda hoje é tempo de ser livre. Eu vejo Jesus andando calmamente. E chegando na frente de um pai angustiado. E de um menino acorrentado. Mas eu fico pensando nos discípulos que também estavam lá. Que talvez estivessem atemorizados. Porque a Bíblia fala que o diabo está ao derredor rugindo como um leão. Mas a Bíblia também nos fala que nós servimos ao leão de Judá. Nós não sabemos mais o que fazer, Senhor. E Jesus não repreende eles, tampouco chama o pai para sentar e contar a história da sua vida, como começou, há quanto tempo sofre seu filho. Aqui está Jesus, o homem, mas o Filho de Deus, que não pergunta onde você nasceu, por que você veio embora, como você chegou na situação que você está, mas que com um olhar de misericórdia olha nos seus olhos e vê aquilo que você precisa dentro da tua alma. Um pai com todas as suas misérias, que se fosse hoje, talvez fosse se assentar e dizer assim, olha, eu vim de tal igreja, me batizei há tantos anos, eu tenho a minha carteira de membro, eu fiz de tudo na vida, eu sou um bom crente. Jesus não se preocupou com isso. Mas Ele se preocupou com a necessidade do seu coração. Olha, tenha misericórdia. Eu tenho um filho que é lunático. Eu perdi o controle. Esse menino já não sabe mais o que é real, o que é irreal. E daí talvez hoje você tenha chegado na casa, não como pai, mas como filho. E você já tenha até perdido a noção do que é real e irreal. Você já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Você perdeu completamente o controle. Mas deixa eu te falar que o mesmo Jesus é suficiente para colocar a tua cabeça no lugar hoje. Para firmar os teus pés sobre a rocha. E para te dar um novo caminho no dia de hoje. Que festa. Que culto. Depois Jesus vai explicar para os discípulos. Certas castas necessário que se faça jejum e oração. Mas vamos parar onde Jesus disse que nada há impossível. Que não há impossíveis para o nosso Deus. Vamos trazer à memória que não há impossíveis para o nosso Deus. Porque nós participamos da ceia alguns minutos atrás. Embora a cruz para muitos seja loucura, mas para nós a cruz
é o poder de Deus. Que contraste. Que contraste. Loucuras para um, mas o caminho certo para outros. Vamos trazer a memória então? Qual de nós que era digno de estar sentado aqui nessa manhã? Mas pela sua misericórdia nós não fomos consumidos. E essa misericórdia, ela se renova a cada manhã. Vamos trazer a memória um pouquinho mais? Porque nós participamos da ceia, e ceia é maravilhoso, nós estamos em comunhão com Ele. Vocês já pensaram em quantas vezes vocês procuraram o mundo para tentar resolver os teus dramas? As tuas loucuras? Quantas vezes você tentou mergulhar em coisas que não devia, dizendo assim, isso me completa. Mas daí um dia você chegou num contraste da vida dizendo assim, não, o que me completa é Jesus. Ele é tudo para nós, meus irmãos. E só nele nós temos a certeza da vida eterna. Jesus liberta esse menino. Mas eu vejo que o melhor milagre foi para o pai. Qual é o pai que não se alegra quando o seu filho é abençoado? Qual é o pai que não fica feliz quando o filho consegue fazer coisas que, ou melhor, recebe coisas que não merecia? Da mesma forma, esse culto hoje é para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Mas quem está se alegrando e se agradando é Deus. Porque o Filho está se revelando a todos nós, dizendo, olha, eu faço coisas novas na sua vida. Eu termino aqui. Porque estar na casa do Senhor para mim é um contraste. Eu pensava que seria o último lugar na minha vida. Mas um dia eu fui rejeitado pelo próprio inferno. E daí foi a maior luta na minha vida. Porque eu estava discutindo com uma pessoa que estava endemoniada na rua. E o diabo literalmente olhou para mim e falou assim, lugar de crente é na igreja. Mas eu fiquei pensando, falei, crente, eu estava bêbado. E a bebida passou o efeito e eu comecei a pensar, eu estou sujo demais para Jesus? Mas o diabo não me quer lá. Mas um dia eu conheci a fonte de misericórdia, meus irmãos. A graça do Senhor me alcançou e por isso eu estou aqui. E é essa igreja que nós temos que pregar hoje. A igreja da graça. Nenhum de nós merecíamos estar aqui. Mas a graça do Senhor tem nos alcançado. E por isso nós estamos aqui hoje e podemos louvar e engrandecer o nome daquele que é vivo. Daquele que está sentado à destra do Pai intercedendo por nós, pecadores. E dizendo, eu tenho algo maior e melhor para a sua vida. Eu creio que essa manhã é uma manhã, como já disse, de salvação. E o grito que eu ouvia, talvez fosse o grito que os discípulos ouviram. Quando esse homem chega desesperado, dizendo, olha, tenha misericórdia de mim, eu preciso de mudança em casa. Eu preciso de transformação na minha casa. Mas eu sei que eu estou nesse altar nessa manhã e a salvação e a misericórdia já chegaram. E eu sei que essa palavra é para nós e ela chegou exatamente aonde ela tinha que causar o efeito. Mas eu quero te desafiar nesse momento a dar um testemunho. O mesmo testemunho que esse pai pôde dar diante de Cristo. O meu filho era lunático, mas agora ele está curado. O meu filho chegou numa condição, mas na tua presença todas as coisas mudam. Eu quero te dar uma oportunidade de testemunhar que o milagre do Senhor já aconteceu aí na sua vida. Vamos nos colocar em pé. E eu quero orar por você. E eu quero te convidar a deixar o seu lugar nessa manhã, mas deixar o seu lugar em gratidão ao Senhor.
Porque o grito de desespero foi ouvido e a resposta chegou. Jesus está aqui. Em 1 minuto nós oramos e eu quero te convidar a sair do seu lugar para que nós estejamos orando juntos. Aleluia. A igreja pode começar a orar e falar com o Senhor. Nosso Deus não tem flecha torta, o nosso Deus, Ele acerta o alvo.